é aqui em Tupã-Siretã e região, né, para a gente trazer para você. É claro que ontem, após a conclusão desses dados aqui regionais, a gente também trouxe os dados nacionais, alguns nós mesmos trouxemos, depois permanecemos com a Rede Gaúcha Sat durante toda a noite e a madrugada, trazendo informações, repercutindo o processo eleitoral no país como um todo, né? O domingo, que foi de sol, com clima agradável aqui em Tupã-Siretã, e ainda mais agradável para a coligação Força que Transforma Futuro que Avança, né? Que tinha como candidatos a prefeito Gustavo Herter Terra e a vice-prefeito Márcio Dias, né? Eles foram reeleitos em Tupã-Siretã com uma votação muito expressiva, né? Cerca de, arredondando em números redondos, 5.500 votos, né? Que foram de vantagem para esta coligação, né? As pessoas que entendiam de política que a gente conversava, uma boa parte comentava de que seria uma votação equilibrada, e a tendência de vitória da força que transforma o futuro que avança, mas eu não vi ninguém colocando ou comentando que seria acima de 5.000 votos a diferença, né? As pessoas que mais falavam em torno de 2.000 votos aproximadamente. Foi, sem dúvida, uma vitória muito forte. O dia da votação no município ocorreu de maneira ordeira, né? O cenário municipal se tornou nacional apenas pelo fato dos bombeiros voluntários serem acionados para a retirada de uma cobra conhecida como urutu cruzeiro ou cruzeira, né? O réptil foi coletado em segurança, armazenado e conduzido a uma área ambiental longe da cidade, em um local desabitado. Isso foi ali na creche, na EMEI Glênio Pinto, né? No bairro Ana Terra. E a gente noticiou isso nos primeiros momentos ali que tivemos essa informação. Aliás, o primeiro ouvinte a nos trazer foi o Luciano Cavalheiro, né, que nos trouxe a informação. Ele é um bom repórter, né? O Luciano tinha contratado um repórter. Ele está sempre antenado. Ele nos mandou aqui a informação, depois confirmado pelos bombeiros voluntários, uma imagem, inclusive, que o Luciano também nos colocou. Depois a gente vai repercutir isso aí. Esse foi o fato que mais teve destaque em Tupã-Siretã, inclusive a nível nacional, né? A imprensa nacional divulgou isso aí. E o trabalho, elogiou o trabalho dos bombeiros voluntários, que nós aqui já conhecemos, né? Mas a imprensa nacional não tinha esse conhecimento e ficou sabendo da ação correta que eles fizeram, no sentido de coletar o animal, né, e descartá-lo num local mais seguro. Claro que a preocupação, especialmente numa escola, numa creche, né, que esse animal estava ali, se é num dia de aula, poderia ter atacado uma criança, algum servidor, algum funcionário ali da área. Felizmente não aconteceu nada disso e foi feito o descarte correto. Esse foi o fato mais noticiado, digamos assim, diferente, né, aqui em Tupã-Siretã. Inclusive o Ministério Público, né, da Justiça comentou bastante esse aspecto, né, chamou bastante atenção. Bom, mas antes mesmo do fechamento oficial das urnas, né, os candidatos já estavam repercutindo aí os fatos, né? As urnas fecharam às 17 horas, foi nacional esse processo de fechamento, foi uma primeira eleição que nós tivemos que não houve diferença de fuso horário, né? Todo horário brasileiro estava no horário de Brasília. Então, às 17 horas fechou a votação e a gente já havia combinado com as candidaturas para, via telefone mesmo, uma maneira mais ágil, né, a gente entrar em contato com elas. Nós convidamos tanto o Gustavo quanto o Cristiano. O primeiro a nos retornar foi o Gustavo, que solicitou que fosse a primeira entrevista com ele, às 5h10, né, às 17h10, e na sequência a conversa com o Cristiano Aquino. E no momento que a gente conversou com o Gustavo, às 17h10, ele conversou com a audiência da Tupã, repercutindo o dia e a expectativa da eleição. A nossa campanha ela foi bastante diferente, né, do nosso oponente. Uma campanha, eu diria, onde nós só enaltecemos aquilo que fizemos, em momento algum criticamos, ofendemos, agredimos verbalmente os opositores, né? E o que nós percebemos é que a comunidade aceitou muito bem esse modelo de campanha, porque a população tupã-siretanense tem evoluído muito e tem se acostumado com obras, tem se acostumado com o desenvolvimento da cidade e não aceita mais aquela velha política, né, Miguel? E tudo isso que nós captamos durante a campanha, nós percebemos hoje, no dia da votação, da mesma forma, as pessoas passando por a gente, buzinando, abraçando, na frente da minha casa. Então, para mim é uma tranquilidade, é uma alegria. Eu acho que nós temos a sensação do dever cumprido. Agora é colhermos o fruto, né, analisarmos o resultado e termos uma
uma preocupação em que a grande maioria da Câmara também seja como base de governo para que facilite o andamento dos trabalhos pelos próximos 4 anos. Perfeito. Bom, claro que além da eleição do prefeito, também é uma grande expectativa na composição da Câmara de Vereadores, e isso é importante para qualquer um dos gestores, né? Nessa questão dos vereadores, como é que o senhor está, qual é a expectativa sua e da coligação? Nós estamos, aliás, né, atualmente com 6 vereadores na base do governo. Eu acredito que, em função do sucesso do nosso atual governo, essa base possa evoluir para 7 vereadores, mas não tem como nós termos uma noção mais detalhada, né, somente após a conclusão das apurações, mas eu tenho certeza que com 5 nós já teríamos a maioria, e eu acho que nós teremos bem mais do que isso. Ok. Bom, a expectativa agora é para sabermos o resultado e, havendo a sua vitória, os partidos conversaram com a Justiça Eleitoral, os senhores estarão, cada partido combinou que vai estar comemorando no seu diretório. O senhor vai ficar no diretório? Sim, eu já estou aqui no diretório, né? Nós estamos acompanhando aqui a chegada das erésimas, que ainda não iniciaram, mas faremos a compilação dos dados e acompanharemos aqui intimamente a apuração, e assim que o resultado se consolidar, nós sairemos ali para a rua e estamos aguardando os nossos eleitores com muito carinho, o mesmo carinho que recebemos na campanha, tenho certeza que receberemos hoje, após a vitória. E vida que segue, Tupã não pode parar, né? Então, agora podemos dizer, né? Votamos certos e votamos 11. Tá certo. Bem, com relação ao dia de hoje, chegou até os senhores alguma preocupação, alguma questão que pudesse prejudicar o transcorrer da eleição, na questão de irregularidades ou alguma coisa assim? Chegou ao conhecimento de vocês? Ao meu conhecimento, nada. Ainda não. Né? Ao meu conhecimento, não. Perfeito, muito bem. Bom, depois de um desgaste grande de campanha, de um dia muito intenso, com certeza, a gente vai ficar na expectativa do resultado, que deve começar daqui a pouquinho. Como o senhor mesmo falou, nós ainda não temos nenhum acesso ao resultado das sessões, deve começar daqui a pouquinho, estar trazendo essas informações e a gente vai estar compilando. Mas, prefeito, eu quero agradecer a sua gentileza de se disponibilizar a conversar com a nossa comunidade nesse momento. Eu sei que é um momento de bastante correria aí, bastante tensão, vocês estão, como nós, ansiosos para vermos o resultado das eleições. Eu vou deixar o microfone à sua disposição, se o senhor gostaria de complementar com mais algum detalhe, senão a gente vai voltar a conversar em breves momentos. Tá, ok. Eu agradeço a oportunidade. Foi cortado o áudio ali, não se manifestou. Bom, vamos dar uma conferidinha ali com o pessoal para ver se teve uma manifestação do prefeito. Ao final, me parece que ele agradeceu a votação e esperou e colocou a certeza da vitória ali. Bom, essa foi a manifestação de Gustavo Herter Terra, às 17h10, né? Ainda não tínhamos nenhum número, né? Mas você viu a segurança dele colocando ali na condição de ter uma expectativa, quase uma certeza da vitória. E a outra entrevista aí surpreendeu a nossos ouvintes, porque o candidato Cristiano Aquino, às 17h20, já comentou de que estava aceitando a derrota nas urnas. Vamos ver o que nos falou o candidato Cristiano Rodrigues Aquino. Uma satisfação novamente poder falar com os ouvintes da Rádio Tupã. Quero fazer uma saudação aqui a toda a nossa equipe, partidos que estiveram junto conosco aqui nessa coligação, nessa campanha eleitoral. Acho que fizemos uma campanha dentro daquilo que era possível, das nossas condições, né, sabendo das dificuldades que nos são enfrentadas, mas, acima de tudo, levamos as nossas prioridades, as nossas propostas, conversamos com a população, e agora o eleitor tem nas suas mãos, né, esse dever cívico de fazer a sua escolha. A gente, como candidato, eu e a Iracema, fazemos a nossa parte, né, fizemos a nossa parte, né, de levar as nossas prioridades, que eram a questão da habitação, que era a questão da geração de emprego, que era a questão da saúde, né? E a cidadania se exerce dessa forma, né? Então agora vamos aguardar os resultados que já começam a chegar, mas com a consciência tranquila do dever cumprido, de ter caminhado, de ter conversado com as pessoas, né? Não é a primeira eleição que disputo. Muito feliz por essa turma amiga que esteve junto comigo, aos quais eu sou eternamente grato, né? Pela parceria,
né? Mas agora é aguardar o resultado. Aliás, sua expectativa, Cristiano, que o resultado saia favorável ao senhor, naturalmente. A expectativa é essa? Olha, Miguel, pelos resultados que nós já temos das primeiras urnas, acho pouco provável, porque já temos informações de que há uma diferença bem significativa a favor do atual prefeito, né? Então, acho complicado que isso se reverta, e durante a campanha nós fomos percebendo isso também, né? Então, eu sou um amante da democracia, né? Nesse momento já quero, né, de antemão, se confirmar esse resultado, né, desejar ao meu oponente, né, que tenha sucesso, e reconhecer já a dificuldade que nós enfrentamos durante a campanha. O eleitor é soberano, né? Nós temos que acolher o resultado da urna, né? Por mais que a gente entenda que a política não se resume à eleição. Temos outras frentes de trabalho, eu sempre digo que eu não disputo só a eleição, eu luto por uma causa, né? E então creio que desta vez não teremos êxito, mas acima de tudo fica esse legado de poder conversar com as pessoas, de poder levantar temas importantes que, ao nosso ver, precisam ser melhorados, e que Deus queira que também haja entendimento de que essas coisas possam ser priorizadas aqui no município. As sessões que os senhores tiveram acesso são aqui do perímetro urbano ou do interior também? Algumas sessões aí que nós tínhamos fiscais aqui dentro da cidade, né, já nos trazem alguns resultados que não nos são favoráveis, e já era uma expectativa que a gente tinha, né? É muito difícil tu disputar contra alguém que vai à reeleição, né, com o governo na mão, com uma série de facilidades, né, que nós não temos, né? Os nossos partidos, todos os partidos, digamos assim, que dependeram exclusivamente dos voluntários para fazer campanha, dependeram de pessoas que acreditaram na causa, muito difícil, né? Em termos estruturais, é uma discrepância enorme, né? Mas, enfim, né, a gente não pode deixar de lutar por aquilo que a gente acredita pela disparidade de armas, né? Mesmo assim, fomos à luta, né? Creio que combatemos o bom combate, né? Fomos firmes enquanto podemos fazer a nossa campanha nas nossas condições, mas, acima de tudo, fica essa certeza, essa tranquilidade de que podemos andar pelas ruas de cara limpa. Tudo que falamos com base em informações corretas, por mais que tenha sido muitas vezes dito o contrário. Tudo que falei foi uma crítica em cima da questão de governo, uma crítica daquilo que a gente entende que deve ser priorizado. Nunca entramos em qualquer tipo de debate pessoal, né, porque não é o meu perfil, sempre tratei a questão política também dessa forma, mas, obviamente, que a gente trabalha sempre buscando um resultado melhor, mas a vida política e as eleições são feitas desta forma, né? Eu não tenho, digamos assim, nenhum constrangimento de reconhecer, né, a vitória do meu oponente. Acho que é legítima, né? O povo escolhe, né, e o povo tem o direito de fazer essa escolha e tem que ser respeitado. Nós temos outras frentes que vamos continuar trabalhando, né? Temos algumas questões que nós entendemos que ultrapassaram um pouco a barreira, digamos assim, daquilo que é lícito dentro da campanha eleitoral, que nós estamos judicialmente já ingressando, mas isso é um outro debate que não interfere em nada agora. O resultado eleitoral é esse que emerge da urna, e esse que emerge da urna eu tenho a obrigação de reconhecê-lo, de respeitá-lo, né? E assim que a gente deve trabalhar dentro das eleições, dentro da política. E com relação à Câmara de Vereadores, Cristiano, também é uma importante informação da coligação. Você já tem também alguns dados ou alguma expectativa? Olha, Miguel, da mesma forma que há uma desproporção em relação ao executivo, também há em relação ao legislativo, né? Então, nós temos expectativa, obviamente, de garantir a eleição de 2 ou 3 vereadores da nossa composição, né, para manter um bloco unificado, um bloco que possa também conseguir fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores, mas a expectativa gira em torno disso, né? Talvez 3 vereadores aí num desempenho dos vereadores que possa garantir, até porque não sabemos, me parece que nós temos uma abstenção bastante alta, então talvez isso aí vá reduzir o quociente eleitoral, o que pode implicar em alguma mudança na composição da Câmara. Mas vamos aguardar, os vereadores é uma luta até o fim, né, voto a voto, né, e nós vamos acompanhar tudo isso, né, e, enfim, quero já, de antemão, Miguel, agradecer a toda a comunidade, né, pela acolhida que tive, pelas
recepções, né, pelo carinho da comunidade, mesmo aqueles que não concordam, que não votam, fui tratado sempre com muito respeito, o mesmo respeito que debito a todas essas pessoas e também aos meus adversários. Perfeito, muito bem. Cristiano Aquino, obrigado pela sua gentileza de nos atender. A gente, claro, vai repercutir com o senhor e com outras pessoas ainda outras vezes, mais intensamente, mas são 17h24. A gente se comprometeu em fazer rapidinho aqui, porque eu sei que os senhores vão estar também acompanhando essas questões aí. Mas o senhor colocou já com bastante lucidez aí a condição de, pelos dados que o senhor tem, reconhecendo uma vitória do adversário de Gustavo Herter Terra. Gostaria de complementar com mais algum detalhe, Cristiano? Por favor, fique à vontade. Não, Miguel, quero só agradecer mais uma vez a todas as pessoas que se envolveram na campanha. Quero agradecer aos presidentes de partido que estiveram comigo, a minha vice, a Iracema, agradecer ao Marcelo Plautz, ao Gustavo Lira, ao Lucas Varoni, a todos os candidatos a vereador, nas suas dificuldades, e não foram poucas, estiveram sempre junto conosco. Então eu tenho um carinho enorme, um agradecimento muito profundo a todas as pessoas. E o meu respeito também aos adversários e o desejo que a gente possa, em se confirmando esse resultado, ter um ambiente cordial, um ambiente de respeito também nas comemorações, enfim, tudo com bastante racionalidade, com lucidez, porque afinal de contas, amanhã, segunda-feira, todo mundo mora na mesma cidade, temos que continuar nos tratando com civilidade e com respeito. Muito obrigado, Miguel. Gustavo Herter Terra, e depois de Cristiano Aquino, né, e ele surpreendendo aí, inclusive a nossa audiência, a gente também, no sentido de já reconhecendo uma vitória expressiva da candidatura, oponente da candidatura de Gustavo Herter Terra, que aliás, no momento que a gente estava reproduzindo a entrevista ali, quando eu coloquei o microfone à disposição, o pessoal da produção não rodou o áudio, porque na verdade o Gustavo somente fez um convite para o pessoal ir comemorar em frente ao diretório, mas a gente tem uma prática de sempre colocar todo o conteúdo, a íntegra do conteúdo. Vamos só colocar aquela partezinha final, Max, por favor. Tá ok, eu agradeço a oportunidade, passar essa tranquilidade aos nossos eleitores e convidar a todos, né, reiterar o convite que venham hoje aqui para comemorarmos uma vitória, mais uma vitória eleitoral em Tupanciretã. Bem, assim nós tivemos a íntegra, né, da entrevista que nos concederam o candidato Gustavo Herter Terra, então candidato Gustavo Herter Terra, e Cristiano Rodrigues Aquino. O Gustavo, como você viu, já manifestando uma expectativa de vitória, e o Cristiano, por outro lado, já reconhecendo a vitória de Gustavo Herter Terra, né, que obteve, ele e o Márcio, 72,35% dos votos de Tupanciretã, em números absolutos, 8.888 votos. A candidatura de Cristiano e de Iracema recebeu 3.396 votos, em percentuais de 27,65%. Uma diferença, então, absoluta em votos, né, de 5.492 votos. Dá para arredondar de 5.500. Percentualmente, o Gustavo saiu vitorioso com 44,7% a mais de votos do que o candidato Cristiano Aquino. Bem, esse foi o primeiro momento de entrevistas que a gente fez com os candidatos, né, e repercutindo as questões. Depois, né, você viu que os dois candidatos comentaram, solicitaram, e aliás, tem que elogiar também os apoiadores, né, porque a informação que a gente tem é que praticamente não houve casos que pudessem ter repercussão maior. Houve uma ocorrência de injúria a uma fiscal de mesa em um dos locais de votação do bairro Marcial Terra. Não se tem informação das pessoas envolvidas, então não se sabe se a pessoa que cometeu a injúria tinha alguma vinculação com alguma candidatura ou com algum partido, enfim. Mas a única questão, informação que a gente tem até esse momento, é de que houve uma ocorrência de injúria a uma fiscal de mesa no bairro Marcial Terra. Nos demais, houve um total respeito entre as oposições, entre as candidaturas, né? A candidatura, o diretório do Cristiano e da Iracema fechou, desligou a luz, ficou quieto lá, né? O pessoal do Partido Progressista ali, da coligação vencedora, né, se concentrou junto ao diretório, né? E aí a força que transforma o futuro que avança, que é a coligação que reúne essas candidaturas, fez uma festa enorme ali na frente. Daqui a pouco a gente vai repercutir. Nós estivemos lá ao vivo trazendo essas informações para você, com a reportagem do Wendel e do Pedro, ao vivo ali do local. Uma enorme festa, né? Uma concentração muito grande de pessoas,
com alegria, com bandeira, comemorando, até meados da noite, por volta de 10, 11 horas da noite, o pessoal foi se dissipando. Então, sem dúvida, foi um exemplo de como se comportar num processo eleitoral. Parabéns aos candidatos, às candidaturas, né, aos partidos, às coligações e especialmente à população que fez um processo eleitoral tranquilo, ordeiro, né, com as devidas diferenças, né, cada um com a sua argumentação, mas foi um exemplo de um belo trabalho realizado, claro, coordenado pela Justiça Eleitoral aqui do Tupã-Ciretã também. Bom, nós vamos a um intervalo comercial, lembrando que eleições aqui na Tupã tem o patrocínio de Cooperativa Agrícola Tupã-Ciretã Limitada Agropan, venha a ser um associado, de Supermercado Dinos, o seu supermercado, aqui é sempre mais barato, e nós tivemos também na cobertura lá do cartório eleitoral, a parceria, né, o apoio de PS Telecom, internet de qualidade é na PS Telecom, a cada clique com você, internet fibra ótica em Tupã tem nome PS Telecom. Mais informações pelo WhatsApp da PS Telecom, que é o 559-9989-1701. Aliás, parabéns à PS Telecom, né? Nós utilizamos a PS Telecom, foi nossa parceira, fornecedora da internet, tanto nos debates que nós tivemos lá na Câmara de Vereadores, quanto no contato com o cartório eleitoral, de primeiríssima qualidade, né? Sobrando internet, sem dúvida foi um belo serviço que eles fizeram e a gente agradece pela parceria aí. 9h38, vamos a um intervalo comercial. Eu já retorno eleições que ontem começou às 8 horas da manhã aqui na sua Tupã e nós somos até por volta das 22 horas acompanhando o processo de votação, depois de apuração e de totalização com a repercussão. Você viu no bloco anterior, nós ouvimos os candidatos minutos após o encerramento das sessões e já o candidato Cristiano Aquino reconhecendo a derrota, que o candidato Gustavo ainda não tão seguro, mas dizendo que tinha a expectativa da vitória, né? E convidando, inclusive, para as comemorações que já em seguida aconteceram, né? Só relembrando, então, o Gustavo obteve 72,35% dos votos válidos em Tupã-Ciretã, foram 8.888 votos para o Gustavo, o Cristiano recebeu 3.396, ou 27,65% dos votos, uma diferença absoluta de 5.492 votos pró Gustavo, né, aqui em Tupã-Ciretã. Nós tivemos uma abstenção de 3.562 eleitores. Em percentuais, 21,87% dos aptos a votar em Tupã-Ciretã não compareceram, o que é uma abstenção considerada normal, né? Nessa faixa, ao redor dos 20%, normalmente esse é o número. Então nós não tivemos, porque houve muitos locais, Porto Alegre, por exemplo, foi quase 30%, ao redor de 30% que não foram votados, né? Foi a capital com maior abstenção, né? E agora essas pessoas, é claro, têm que fazer a sua justificativa, porque senão serão multadas por não participar do processo eleitoral. 9h48, você está com a Tupã, o programa é o Variedades. Dando prosseguimento, então, às manifestações que a gente acompanhou, né, no que nós tivemos ainda não tinha o resultado oficial, mas matematicamente já não tinha mais como haver mudança, né? Houve a comemoração em frente ao diretório da coligação Força que Transforma Futuro que Avança. E a nossa reportagem se deslocou para lá com o Wendel e com o Pedro, né, ali na Vaz Ferreira, trazendo as manifestações, inclusive já ouvindo já naquela condição de prefeito reeleito, Gustavo Herter Terra. Isso não foi uma eleição, foi uma lição de como fazer campanha, de que a pessoa tem que ter compromisso com a verdade, com a educação, com o caráter, com a postura. Isso é berço, infelizmente eles não tiveram. E a comunidade deu o troco, a comunidade deu a resposta de como fazer política na terra da Mãe de Deus. Parabéns, Gustavo! E agora partir então para a volta da vitória, seguir com esse trabalho. É um trabalho que vem dando certo, é um trabalho que a gente faz por todas essas pessoas que estão aqui e pelas que não estão, não puderam estar, mas quem ama Tupã-Ciretã só tem um caminho. Votar certo, vota 11 e o resultado está nas urnas. Isso já começando a comemoração, né? Já na carreata ali, nós inclusive tivemos algumas questões técnicas ali que vazou o microfone, estava com um corte, enfim, porque a confusão estava bastante grande. A comemoração então que estava acontecendo, e aí você ouviu o então já prefeito reeleito, Gustavo Herter Terra, se manifestando. Nós também, a reportagem ouviu a atual secretária de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a Rosane Tasqueto de Doné.
e é um momento feliz para o nosso partido. Foi um trabalho de anos sendo realizado e muito bem realizado pela atual administração. Nós viemos de 8 anos com o prefeito Guga, que colocou a casa em dia com um trabalho sério e honesto, e o Gustavo fez durante esses 4 anos muito pela nossa comunidade. E o povo viu, o povo entendeu, e não adiantou as pessoas, muitos desacreditaram. E foi um trabalho sério, um trabalho de responsabilidade. O Gustavo trabalhou para a comunidade de Tupanciretã. Ele viu Tupanciretã como a cidade dele, como todos nós vimos sempre. E o Gustavo sempre foi uma pessoa com um carinho imenso, nos deixando felizes com esse momento. Não esperávamos essa diferença enorme de votos. Então, aí significa que o povo viu. O povo foi consciente de ver o trabalho realizado, todo o esforço feito por ele durante esses 4 anos e acreditou que o Gustavo é a pessoa certa, a pessoa que vai prosseguir com o seu trabalho. Foram muitos projetos, muitas realizações para o município de Tupanciretã. Estamos muito felizes mesmo com essa vitória e acreditamos muito no Gustavo Terra. A ação de Rosane Tasqueira de Doné, que estava ali em frente, quem estava na live estava vendo, ela estava junto com a população ali em frente ao diretório. Também ouvimos o presidente do Partido Progressista, Giovanni Damasio, falando da reportagem da Tupã na comemoração da vitória. Cumprimento a todos, a gente está muito feliz, cumprimento aos ouvintes. Eu quero aqui dizer a vocês que faz 16 anos, né? 16 anos que eu estou à frente, 16 anos que eu estou à frente do Progressista. Não é fácil, a gente tem muitos dissabores, mas o que vale é a confiança que a comunidade tem na gente, o trabalho que a gente presta com transparência, com ética, com respeito ao próximo, ao bem comum. É assim que a gente se criou, é assim que a gente sabe fazer política. A gente faz a política do bem e presta esse tipo de trabalho a todos que acreditam na gente. Mais uma vez, não é o Giovanni que fez isso, são todos que estão aqui, todos que acreditam nesse trabalho, que a gente tenha certeza que a gente vai continuar sempre assim, de cabeça erguida, fazendo o melhor para a comunidade de Tupanciretã. Um grande abraço no coração de todos e muito obrigado. Cumprimento a todos. A manifestação de Giovanni Damasio, presidente do Partido Progressista, né? Nós também ouvimos o vice-prefeito reeleito pelo PSB, né, que conversou com a reportagem da Tupã, o Márcio Teixeira Dias. Satisfação muito grande nós estarmos sendo agraciados pela comunidade, esse reconhecimento da comunidade que é um fato, mais uma vez, histórico para Tupanciretã, e a comunidade que manda no setor público, a comunidade que manda no político. E aqui está a demonstração do reconhecimento do trabalho realizado, reconhecimento do que nós se dedicamos a fazer durante os 4 anos, do objetivo que sempre tivemos, que foi fazer com que Tupanciretã, cada dia, cada momento esteja melhor, no crescimento, na evolução, não só na questão da produtividade, mas sim na melhoria da estrutura da educação, da saúde, da infraestrutura do município. E isso a população do Tupanciretã merece. E é por isso que nós, mais uma vez, colocamos o nome à disposição e fizemos toda a campanha, não prometendo, mas sim se comprometendo e sendo claro e principalmente sendo justo com a nossa comunidade, que é reconhecer o trabalho de cada um que faz em cada setor em Tupanciretã, a produção do Tupã, o rendimento e os impostos pagos para que um administrador realmente possa investir e fazer com que Tupanciretã esteja no lugar que merece e que deve estar. Um abraço a toda a comunidade, muito obrigado, obrigado de coração ao reconhecimento que vocês fizeram ao nosso trabalho não só do prefeito Gustavo e do vice Márcio Dias, mas sim de toda a equipe e do que vocês fazem no dia a dia. Quem levanta cedo para trabalhar, quem acorda à tardinha para fazer o turno inverso e demonstra hoje em Tupanciretã a evolução e o amadurecimento político da nossa comunidade.
Um grande abraço. Prefeito atual e reeleito, né, Márcio Teixeira Dias, do PSB, que conversou com a reportagem também ali na frente do diretório quando estavam começando as comemorações, e que depois se desenrolaram por algumas horas em frente ao diretório da coligação Força que Transforma, Futuro que Avança, que foi a coligação vencedora, e a Rosane também salientou ali, né, a secretária, por uma diferença muito grande de votos, né? Para mim não tinha chegado nenhuma manifestação nesse sentido, né? Os mais otimistas da coligação falavam em torno de 2.000 votos, né? A maioria comentava que seria menos que isso, mas foram 5.492 votos favoráveis a Gustavo Herter Terra. Ele fez 8.888 votos, ele e o Márcio, e o Cristiano Iracema 3.396. Bom, essas foram as repercussões principais que nós fizemos com os candidatos, com as candidaturas, né? Principalmente com a candidatura vencedora. 9h56, vamos fazer um intervalo comercial. A gente ainda traz também a manifestação que a gente colheu junto ao Ministério Público, junto à Justiça Eleitoral, trazemos também as informações dessas instituições que coordenaram, né, a Justiça Eleitoral, principalmente através do cartório eleitoral, coordenou todo o processo de campanha, de votação, de apuração, e agora tem todo o processo para a conclusão, né, do processo eleitoral. Isso vai até dezembro, né? Tem prestação de contas, tem documentação, e tem a diplomação, enfim, tem todo um processo que ainda vai transcorrer sendo realizado pela Justiça Eleitoral. Mas vamos ao intervalo comercial, a gente ainda retorna para ontem, né, até das 8 horas da manhã até por volta das 22 horas, depois prosseguimos com a Rede Gaúcha Sat na noite e na madrugada, trazendo a repercussão das eleições pelo país como um todo. Aqui em Tupã-Siretã nós conversamos com o Ministério Público através do promotor o Guilherme Rosa Lopes, que conversou com a reportagem lá com o Marcos, que estava lá direto no cartório eleitoral, pontuando as ocorrências dessas eleições de maneira ordeira em Tupã-Siretã. Então, foram eleições dentro da expectativa, assim como a última eleição federal que tivemos aqui, a última eleição municipal foi muito tranquila, não houve nenhuma intercorrência, nenhuma ocorrência que fosse necessária acionar a Brigada Militar, enfim, a Justiça Eleitoral. Acho que o ponto diferente que a gente teve foi a situação da cobra na escola Lênio Pinto, e não passou disso, né? Muito bem, doutor. A 87ª Zona Eleitoral também abrange Jari. Lá o senhor soube de algumas informações também? Como é que foi lá? A única informação que temos é no sentido de um problema técnico com uma urna, né? Que aí ela vai ter que ser trazida aqui para Tupã-Siretã, enfim, para prosseguir com a apuração, mas nada que desborde também a normalidade. Muito bem. Durante o dia, a Justiça Eleitoral pôde também percorrer as sessões? Como é que foi? Circulamos nas sessões, assim como o juiz eleitoral, e não foi constatada também nenhuma situação assim que exigisse uma atuação da Justiça Eleitoral. Então, tudo dentro da normalidade. Nós estamos já na era da digital, né? As urnas, a cada eleições, elas são aperfeiçoadas, e esse ano, pelo que a gente soube, foi trocadas as urnas desse ano. De que ano ficou para Tupã-Siretã aqui, doutor? Digamos, teve anos que veio urnas referente a 2015, enfim, esse ano, de que quantos anos veio para nós aqui? Essa é uma informação técnica que, infelizmente, eu não sei lhe informar. Tá? Mas eu soube, doutor, que veio, parece que de 2022 as urnas aqui, que foi atualizada, aqui painéis, enfim. O pessoal da área técnica aqui do Tribunal Regional Eleitoral pode lhe passar essa informação com mais precisão do que eu poderia. Não, tranquilo. Mas, em síntese, foi tranquilo, então, foi superada a expectativa aqui para Tupã-Siretã e Jari? Dentro da expectativa, super tranquilo, não teve ocorrências, foi uma campanha dentro do respeito pelos dois lados, como tem que ser, né? Muito bem. E os dados também, como o senhor bem falou, demorou um pouco. Essa que está vindo de Jari, que houve algum pequeno problema, mas a gente já, de antemão, já soube antecipadamente a vitória, né, do que estava concorrendo, né, as duas chapas, a gente já soube que, através das apurações, que cada ano, cada eleições,
digamos, é atualizada e é rápida as apurações, visto que alguns contratempos, mas não atrapalha as apurações, e cada momento vem mais cedo assim o resultado para os ouvintes, né? Isso vem do aperfeiçoamento que a Justiça Eleitoral faz a cada ano, né? Todos os anos são um aprendizado, se aprimoram sistemas, se aprimoram as urnas, se aprimora o treinamento do pessoal, e é o resultado aí de um trabalho contínuo. Através do promotor Guilherme Rosa Lopes, né, que esteve durante todo o dia lá acompanhando junto à Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral, esteve ali pronto, fez algumas visitas, né, e nos trouxe a segurança de que, de parte do Ministério Público, tudo transcorreu bem aqui em Tupã-Ciretã. Nós também, através da reportagem com o Marcos, que estava lá junto ao cartório eleitoral, ouvimos o nosso juiz eleitoral, Leonardo Baez Lino de Souza, né, que conversou com a reportagem da Tupã a respeito do transcrever aí das eleições. As eleições corresponderam às expectativas, que eram de uma eleição tranquila, não tivemos nenhum incidente relevante, todos os eleitores puderam exercer a cidadania de forma tranquila, e estamos com a apuração dos votos aqui de Tupã-Ciretã bastante avançados e aguardando a chegada das urnas de Jari. Bom, como é que foi a visita nas sessões hoje, doutor? Foi tranquila, não encontramos filas, nenhum tipo de incidente, as pessoas puderam votar com tranquilidade e os trabalhos transcorreram normalmente. Pelo que a gente percebeu, como o senhor bem falou, antes conversando com o promotor Guilherme, não houve incidente, como o senhor bem falou também, não houve incidente. As urnas foram, pelas informações da sua equipe, que foram atualizadas, né, 2022, que também faz com que o pessoal possa votar mais tranquilo e com poucos erros, né? Sim, o Tribunal Regional Eleitoral vem atualizando as urnas, implementando a biometria, de forma que garanta a segurança e a integridade dos votos e agilize a votação, né? Então. E a Justiça Eleitoral não vem a tempo, vem, digamos, desenvolvendo um trabalho para que no dia da votação seja tudo tranquilo para quem vai votar. Não é, digamos, hoje nem ontem que a Justiça se reúne para fazer essas tratativas para que tudo transcorra bem no seu dia, né? Sim, as eleições elas são organizadas e planejadas com antecedência de forma que tudo aconteça com tranquilidade dentro da normalidade que se espera, com uma apuração e uma votação tranquilas e rápidas, né? Doutor, a gente percebeu, que a gente acompanhou as sessões por sessão, que houve alguns títulos eleitores que estavam cancelados, outros, digamos, que estavam com um problema. O que poderia ser, doutor? Algumas hipóteses de não ter participado de eleições anteriores, não ter justificado a ausência, o chamado para atualização cadastral que também não foi atendido pelo eleitor, mas pelo que nós verificamos aqui são casos bem pontuais e normais dentro de uma eleição como a nossa aqui, né? E o conselho do doutor é que o pessoal venha assim regularizar esses títulos, né? Isso, assim que possível, venha ao cartório eleitoral e regularize a situação, né? Como é que estão as apurações? A Tupã-Ciretã está já bastante avançado e Jari estamos aguardando as urnas chegarem, né? Para fazer a devida totalização dos votos, né? Em média, em quanto tempo seria para fechar, digamos, todas as apurações daqui de Tupã e de Jari, doutor, mais ou menos? Nós temos uma expectativa de concluir a apuração dos votos dentro de uma hora e meia. De Leonardo Baez Lino de Souza, nosso juiz eleitoral aqui do Tupã-Ciretã, trazendo a palavra então da Justiça Eleitoral. Às 21h11, né, o site do TSE totalizou de maneira oficial os resultados para os poderes legislativo aqui do Tupã-Ciretã e do Executivo também. Do Executivo já estava totalizado, os vereadores também tinha a votação, mas não tinha a composição da Câmara de Vereadores, né, porque estava com problema nas transmissões ali. E segundo o cartório eleitoral, foi um problema nacional
que atingiu o Tribunal Superior Eleitoral e que por isso teve essa demora em liberar a composição da Câmara de Vereadores aqui de Tupã-Siretã. Em seguidinha, né, foi liberado ali os eleitos para vereador de Tupã-Siretã, dos eleitos, né, porque essa votação aqui que eu vou passar não é necessariamente as maiores votações, mas sim dos eleitos, né? Foi reeleito aí pelo Republicanos o Catite, né, com 836 votos. Foi eleito o Toquinho, né, o Dr. Toquinho, do Partido Progressista, com 758 votos. O ex-prefeito Guga, do Partido Progressista, também, com 651 votos. Pelo Partido dos Trabalhadores, Claudimiro Cordeiro dos Santos, o Claudimiro Nenê, por 564 votos. Reeleito Benhur Terra, com 478 votos, pelo PL. Pelo Partido Progressista foi reeleito também Chico Cancian, com 473 votos. Foi eleito Pedro Salles pelo PSDB, com 461 votos. Vinícius da Saúde, do Partido Progressista, né, 435 votos. E Eduardo Almeida, do PSB, com 384 votos. Né? Esta é a composição, então, da nova Câmara de Vereadores. Dos atuais vereadores, foi reeleito, então, Chico Cancian e Benhur Terra, né, que foram reeleitos. Somente 2 dos 9 vereadores que compõem... e o Catite, 3 dos 9 vereadores que compõem a Câmara de Vereadores. Então, esta é a composição da nova Câmara de Vereadores. Catite, Toquinho, Guga, Claudimiro Nenê, Benhur, Chico Cancian, Pedro Salles, Vinícius da Saúde e Eduardo Almeida. Teoricamente, né, vai haver 2 vereadores de oposição, que são o Claudimiro Nenê e Pedro Salles. Né? Os demais compõem a base de governo, provavelmente estarão compondo um grupo de apoio ao governo reeleito. Né? Essa é a composição, então, da Câmara de Vereadores aqui de Tupã-Siretã, que foi oficializada pela Justiça Eleitoral ainda na noite de ontem. Rapidamente passando para você alguns resultados aqui da região. Nós temos na cidade de Jari, né, foi eleito o Ney com 45,72% dos votos, ou 1.138 votos. Pedro Olivo ficou em segundo lugar com 27,20%, com 677 votos. E Jocelir Teixeira Muxa ficou com 27% também, 27,08%, 674 votos. Então, eleito Ney, do MDB, para Jari. Vereadores em Jari: Pedro Leite, do MDB, Diego Minuzzi, do Partido Progressista, Valcenir das Águas, do MDB, Rosângela, do Sindicato, né, do Partido Progressista, Paulão, do MDB, Alciomar Franzen, do MDB, né, são os vereadores lá de Jari, Ari Tavares, do PSDB, também Marne Goulart Genro, do Partido Progressista, e Eron Valau, do PSDB, são os vereadores, prefeito e vereadores lá de Jari. Nós temos também de Joia, né, em que o Dionei Lewandowski ganhou com 64,56% dos votos, 3.410. Zé Roberto, do PSDB, ficou em segundo lugar com 35% dos votos, 1.872. Na Câmara de Vereadores de Joia, será composta por José Edson, do PDT, Adenilson Bode, do Partido dos Trabalhadores, também Lucas Silva, do Partido Progressista, Nico Fretes, do PDT, Gustavo Machado, do MDB, Josi Boff, do Partido Progressista, Vanderlei Amaral, do Partido Progressista, Valmir, do Partido Progressista e Silvio Baú, do PSDB. Esta é a composição da Câmara de Vereadores lá de Joia. Nós também temos em Júlio de Castilhos a composição da Câmara de Vereadores de Prefeito, né? Foi eleito Bernardo, do PSTB, com 49,68% dos votos, 6.040. Em segundo lugar ficou o João, com 42,62% dos votos. Né? Em votos absolutos, 6.040 para o Bernardo, 5.181 para o João. Em terceiro ficou o Alencar, com 936 votos, 7,7%. A Câmara de Vereadores de Júlio de Castilhos será composta por Zé Vaires, também Drauzio Brandão, Lucas Dias, Adriano Pichulin,
Pedro Neto, professora Daiane Pigato, Antoninho Avosani, Dr. Basílio, Sapinho, Franja e Alice Ribeiro. Essa é a composição da Câmara de Vereadores de Júlio de Castilhos, né? Vou ver se eu consigo também pegar de Quevedos. Vamos ver se nós temos aqui de Quevedos. Nós temos que em Quevedos a professora Thaís venceu as eleições lá com 42% dos votos, 918 votos. Mauro Bayer ficou em segundo lugar com 33%, 728 votos. E José Azeredo em terceiro lugar com 511 votos. Então a professora Thaís foi a vencedora lá em Quevedos para a prefeitura. Nós temos a composição da Câmara de Vereadores. Vamos ver se eu consigo visualizar aqui melhor essa informação para você, para poder ter mais detalhes com relação a essa questão aqui dos vereadores. Não, tá difícil de pegar aqui, mas no site da Tupã tem ali todos os vencedores, né? Rafael Saltori Vargas, Alone Quevedo Rodrigues, Viviane de Quevedo Alves, Hélio Duarte Menezes, Solanja Maria Baggio, também Luiz Antônio Santos Nájera, Alcemar Silveira de Lima, Ademar da Silva Multz e Iraci Jäger do Nascimento, a Câmara de Vereadores de Quevedos, né? Essas informações estão disponíveis também no portal tupã.fm.br. Bom, são 10 horas com 23 minutos, 10h23. Nós temos mais um intervalo comercial, é isso, Marcos? Nós vamos então a mais um intervalo comercial e a gente já retorna com mais informações.